Olá, eu sou Gabriele Vieira, psicóloga e consultora em educação e saúde sexual, e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu queria falar um pouco sobre ansiedade, e para isso eu queria começar fazendo uma distinção sobre o que é medo e o que é ansiedade. Medo é uma resposta emocional em relação a alguma ameaça presente nas nossas vidas, que elas já estejam acontecendo, e a ansiedade é a resposta que a gente tem antecipando essa ameaça. Então, o que a gente sente de algo que pode vir a acontecer, de algo que futuramente irá acontecer. E qual que é a importância disso? O medo ele é importante pra gente no dia a dia porque ele nos faz perceber que, por exemplo, não é interessante atravessar a rua sem olhar para os lados, enquanto tem carros e ônibus passando. Ou quando você chega muito perto de um abismo, de que você tá com medo de chegar tão perto, é uma coisa instintiva e que tende a manter as pessoas vivas, né? Que você possa continuar existindo. E a ansiedade, o que seria? Ansiedade é quando você fica com essa sensação que você pode sentir antes que alguma coisa vai acontecer. E existem alguns níveis de ansiedade. E tudo bem você sentir ansiedade em alguns momentos, mas em certas situações a ansiedade pode se tornar uma patologia, ela pode vir a ser uma doença. E como que a gente faz para estar distinguindo isso? A principal característica que pode vir a distinguir a ansiedade como um transtorno, então existem os transtornos da ansiedade, como ansiedade generalizada, transtorno do pânico, e o que diferencia isso de uma ansiedade considerada normal, que não vem atrapalhar a pessoa? O principal ponto é quando a pessoa começa a ser prejudicada, prejuízos emocionais, prejuízo no trabalho, prejuízo no seu cotidiano. Eles são persistentes e eles geralmente têm alguma relação com o estresse. Então, quando você está sempre com a sensação de estar ansioso, sempre com essa sensação de que, meu Deus, alguma coisa vai acontecer, isso é o que difere uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica. Em alguns casos, a pessoa fica tão ansiosa que isso impede que ela se prepare adequadamente para certos eventos. Então, quando a pessoa fica tão ansiosa que não consegue ler ou estudar para algum evento importante, como uma prova, o que acontece também em épocas de vestibular, às vezes é tanta ansiedade que você não consegue estar lidando com aquilo. A ansiedade pode gerar alguns sintomas físicos e emocionais. Então, por exemplo, a pessoa pode passar mal antes de algum evento, a pessoa pode esquecer, ter perda de memórias em certas situações. Então, estudou com muita dificuldade de concentração, porque isso também pode ser um efeito da ansiedade, e na hora de chegar à prova, ela esquece, mas ela sai da prova, ela lembra tudo. São alguns sintomas que a ansiedade pode estar causando, pode estar gerando. Alteração no sono, alteração do apetite, alteração do metabolismo, são algumas das coisas que podem fazer parte da ansiedade. E quando ela é muito persistente, quando ela é acima do que é considerado normal, então tá todo mundo ansioso para um certo evento, mas tem uma pessoa que tá muito mais ansiosa, tá muito mais preocupada e é uma coisa simples e a pessoa tá levando aquilo para um outro nível, isso são algumas das características que podem vir a caracterizar uma ansiedade generalizada, por exemplo, ou um outro transtorno do espectro da ansiedade. É importante frisar que o uso de algumas substâncias pode sim estar influenciando na ansiedade, como álcool, drogas ou privação de sono por outros motivos, além às vezes de alguns problemas metabólicos, como problemas relacionados à tireoide. A Brené Brown, ela traz no livro Arte da Imperfeição uma frase que eu acho que vem muito ao caso em relação à ansiedade, porque quando você fica ansioso, algumas pessoas, quando estão ansiosas, elas têm o hábito de manter tudo aquilo para ela, então ela começa a querer tomar conta de tudo, a querer assumir a maior parte das coisas sozinhas, ou então não fazer nada, e é quando tem essa questão paralisante, né, quando a pessoa paralisa. Em certas situações, quando você fala sobre o problema, quando você fala sobre o monstro, não é mesmo? O monstro vai diminuindo, você começa a reconhecer, a ver o que é mais possível ou não de estar acontecendo. E a Brené Brown traz uma frase no livro dela, Arte da Imperfeição, que eu acho que vem muito a calhar com isso, que é entender que a gente ficar na margem, fantasiando sobre o monstro do pântano, é muito mais difícil, muito mais doloroso do que você dar a mão para uma pessoa de confiança e cruzar o pântano. Porque você ficar parado numa margem estável é muito mais difícil do que você tá agindo. Você ficar à espera do que pode vir a acontecer, ela acaba sendo muito mais angustiante, muito mais complicada do que você simplesmente tomar uma atitude em relação a isso. E é muito mais fácil quando a gente faz isso acompanhado de pessoas de confiança. Isso não quer dizer que a gente tenha que sair falando dos nossos medos e anseios para todo mundo. Tem algumas pessoas que você já pode reconhecer
Não é para as pessoas saírem contando da sua vida e de todas as suas preocupações para todo mundo, mas você ter pessoas de confiança que você sabe que se você precisar, elas vão estar lá para você, seja para dar um apoio, seja para estar dando um suporte moral, ou para realmente dar um oi e falar, não, vamos junto atravessar isso aqui. E essas pessoas são importantes para você ter como referência, porque elas às vezes podem falar, nossa, realmente, isso é um problema, que eu também fico ansioso, que eu também fico com medo, e realmente é desse tamanho. Ou às vezes vocês podem trocar, falar, os monstros são enormes, mas você já viu que esse monstro, ele tem uma coisa engraçada aqui? Ou na verdade ele também tem medo disso? E aí quando você vai reconhecendo melhor esses monstros, essas dificuldades, eles vão diminuindo, eles vão perdendo o seu tamanho, vão perdendo a sua força. Ainda é importante reconhecer, às vezes não, às vezes isso pode melhorar, mas é importante reconhecer o tamanho que aquilo realmente tem e não a magnitude que a gente dá para aquilo. Muitas vezes quando a gente fica esperando muito que alguma coisa aconteça, a gente imagina que proporções muito maiores, né, em proporções muito diferentes. Uma coisa feliz, uma coisa, nossa, porque eu quero muito que aquela festa aconteça. Eu quero muito ganhar tal coisa, porque quando ganhar vai ser perfeito, vai ser maravilhoso, vai ser incrível e tudo mais. E aí a gente fantasia tanto que quando chega não necessariamente é isso tudo. E o problema também. A gente fica pensando tanto no problema e como ele pode ser e o que é, o que deixa de ser. E quando você realmente vê, foi mais fácil de lidar do que você imaginava. É importante perceber que tudo na nossa vida são fases. Então todo mundo passa por altos e baixos, ninguém é feliz o tempo inteiro, ninguém é alegre o tempo inteiro. E que nesse sobe e desce da nossa onda, do nosso batimento cardíaco, temos os picos que são mais altos, temos os vales, e isso tudo bem, todo mundo passa. Você precisa ver, entra na questão que você vê que o do outro também sobe e desce, pode dar uma relaxada e melhorar para você, mas é importante perceber quando você tá ou muito lá no alto, com a sua ansiedade, ou quando você tá muito lá embaixo. Porque quando isso começa a se tornar muito persistente, talvez seja a hora de pedir uma ajuda. E realmente pedir ajuda para pessoas à sua volta que você acha que podem te ajudar. Se alguém não deu muita bola, talvez aquela pessoa não esteja pronta para isso nesse momento, mas peça ajuda para outras pessoas. Dependendo da situação, peça ajuda profissional. Em certas situações, há um desbalanceamento químico que realmente necessita de ajuda mais especializada para isso, seja medicamentosa ou não. E não faça isso por conta própria. Quando a gente precisa carregar alguma coisa muito pesada, ter ajuda sempre deixa as coisas mais leves. Compartilhar deixa as coisas mais leves. E em relação à conexão, né, modos da gente se conectar com as pessoas para realmente poder compartilhar, poder pedir ajuda, fazer coisas diferentes que às vezes façam perceber que o mundo não gira só em torno daquele grande monstro, daquilo que nos deixa com medo, é uma das maneiras que a gente tem para estar melhorando essa nossa sensação. Isso pode acontecer de várias formas, então pode ser através de uma atividade física, pode ser através de um chat, de um fórum sobre alguma coisa que você gosta de estar compartilhando, pode ser lendo a respeito do assunto e lendo visões diferentes das que você já tem, pode ser simplesmente começando a fazer aquilo que você tem medo. Porque tomar um primeiro passo em relação a isso já muda a sua perspectiva em relação a onde você tá. Você já voltou para algum lugar onde você ia quando você era criança e que era enorme, e quando você voltou falou, nossa, é tão pequeno, é tão diferente do que eu lembrava de quando eu era criança? Quando nós somos pequenos, nós temos uma perspectiva diferente, por exemplo, do tamanho das casas, do tamanho das árvores. E quando a gente volta, deixa de ver isso por um tempo, e volta maior, mais alto, com mais recursos, isso traz uma outra visão. Então a gente vê, nossa, olha, a jabuticabeira, agora eu consigo pegar aquela jabuticaba que fica lá no alto, que é tão saborosa. Eu não preciso mais da ajuda de ninguém, agora eu consigo fazer isso por mim. Quando a gente muda a nossa visão, seja trocando o lado que a gente tá, seja quando a gente consegue mais recursos para ver isso com um outro patamar, de uma outra maneira, são modos de perceber que o monstro não é tão grande assim, que a gente consegue ir reduzindo isso, e não quer dizer que ele vai ficar pequeno, quer dizer que a gente vai descobrindo maneiras diferentes de vê-lo, de lidar com ele. Então, se eu sou uma criança, eu quero fazer alguma coisa, eu peço ajuda para um irmão, eu peço ajuda para um amigo, é mais fácil de conseguir ver outras coisas, de conseguir, putz, aquela fruta tá muito difícil, mas se eu conseguir subir até aqui, meu amigo subir até ali, a gente consegue junto, talvez, mexer nisso.
Então são essas pequenas mudanças, quando a gente tem, quando a gente compartilha, é que deixam a vida mais divertida e tornam ela mais leve. Não quer dizer que os problemas vão deixar de acabar, que ninguém mais vai ter medo ou vai ter preocupações. A gente pode escolher a maneira como a gente lida com elas. Começar a pensar nisso, começar a pensar em maneiras de resolver, da gente fazer isso com outra pessoa, de buscar recursos próprios para ajudar a fazer isso, ou simplesmente começar a fazer o que precisa ser feito, já muda nossas perspectivas e muda o nosso nível de ansiedade. E mais uma citação do livro é que riso, música, dança criam conexão emocional e espiritual. Eles nos lembram da única coisa que realmente importa quando estamos à procura de conforto, comemoração, inspiração ou cura. Não estamos sozinhos. Porque no final das contas, é isso que todo mundo procura e geralmente é isso que faz essa sensação de desconforto e ansiedade tão grande dentro da gente. Essa é uma citação também que está no livro A Arte da Imperfeição, da Brené Brown. E é com essa reflexão que eu fico hoje por aqui. Um grande abraço e até a próxima!